Gálatas 5, verso 19. Você aumentou a frente minha ou não? Não. Gálatas 5, 19. Diz assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Eu não vou parar para fazer a leitura e pensar nas situações. Nas obras da carne eu vou fazer a leitura, tá? Então a gente lê e caso nos identifiquemos com alguma dificuldade, vamos buscar em Deus ajuda para trabalhar e vencer essa dificuldade. Nosso objeto de reflexão hoje está no fruto do Espírito. Então, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais os advirto, como já vos antes preveni. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então já foi avisado, está sendo avisado de novo. É o que o Paulo fala aos Gálatas. Já falei disso com vocês antes, mas eu estou falando novamente. Quem pratica, quem vive, quem anda, quem permanece nessas práticas não herda reino. A pergunta é: quer herdar o reino ou não? Aí nós vamos continuar com a leitura. Aí eu disse, nós vamos ler, mas vamos ter de lição de casa aí o pensar nessas práticas também. Agora o verso de número 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas virtudes não há lei. Contra essas virtudes não há lei. Meus irmãos, nós finalizamos há pouco tempo a semana de Pentecostes. E, na minha opinião, ele está em ordem, dá ele aqui para mim, Tom, por favor. Então, nós finalizamos a semana de Pentecostes há pouco tempo. E eu falava de manhã assim, ó, a manutenção de tudo na nossa vida, ela fica mais barata, mais em conta, quando nós fazemos previamente. Vou dar exemplo para facilitar a compreensão. Você tem um carro. No carro deu um probleminha. Você vai e conserta aquele probleminha do carro. Deixa o carro em ordem. Sai mais barato do que você deixar juntar vários problemas para depois resolver de uma vez. Às vezes o preço da reforma fica mais do que o preço do carro. Isso aí é sabido. É sabido. Você tem uma casa. A casa está precisando de algumas manutenções. Então, tem uma manutenção aqui, outra ali. Você ir fazendo aos poucos, fica mais fácil de você fazer do que se você for fazer tudo de uma vez só. Sai mais em conta. Você vai num profissional da saúde, independente da área que você for. Vamos lá, vamos num profissional da saúde bucal. Se você faz uma prevenção a cada 6 meses, 1 ano, vai, acompanha, é um preço. Se você deixa para ir a cada 7, 8, 10 anos, é outro preço. Aí tem que fazer implante, tem que colocar coroa, rainha, castelo, torre, tem que colocar tudo dentro da boca. O preço é outro.
Você entendeu a conversa, sim ou não? Então, tudo isso, em qualquer área da nossa vida, é desse jeito. Tudo que eu faço de maneira preventiva, sai mais em conta do que se eu tiver que entrar com uma ação efetiva para resolver uma série de problemas. A prevenção sempre é mais vantajosa. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, se eu tenho que fazer alguma manutenção, é importante eu sempre estar fazendo a manutenção aos poucos. Ah, parei de ler a Bíblia. Bom, melhor eu voltar a ler a Bíblia. Antes só está faltando ler a Bíblia, então melhor começar a ler a Bíblia. Ah, eu parei de ler a Bíblia, mas depois eu volto. Aí a pessoa pega e ela começa a deixar a oração de lado. Já parou com a leitura bíblica, já parou com a oração. A dificuldade já vai ser outra na hora de fazer o que tem que ser feito. Não, parou de ler a Bíblia, parou de orar, diminuiu bem, assim, muito. Agora a pessoa já não vai mais nem na igreja. Ela vai na igreja de vez em quando, uma vez ou outra, no domingo, ou domingo de ceia, pelo menos, afinal de contas, ninguém consegue viver sem a ceia, né? Os outros 29, 30 dias do mês não tem problema não cultuar. O importante é o cultuar no domingo de ceia. Tá deixando para resolver um monte de problema de uma vez só depois. Se tem alguém que está fazendo assim aqui nessa noite, é importante você pensar e tomar cuidado. Fala para quem está pertinho de você assim, ó, com todo carinho, com todo respeito, mas com a seriedade que é necessária. Fala assim, ó, deixar para resolver tudo de uma vez pode custar muito mais caro. E o prejuízo pode ser irreparável. Então, irmão, irmã, se eu parasse de pregar agora aqui, já estava bem encaminhada a conversa. Já estava. A mensagem você já entendeu. Você já entendeu. Tudo o que eu faço, em qualquer área da minha vida, se eu não tomo o devido cuidado dia após dia, podemos pensar lá no maná, quando o maná era liberado para o povo dia após dia. Por que eles não podiam deixar para recolher um dia só por 30 dias? Não podia. Era todo dia recolhendo maná. Todo dia recolhendo maná. Na sexta-feira, recolhendo 2 porções, porque no sábado eles não estariam fazendo esforço algum, trabalho algum. O sábado para eles era guardado como o dia de descanso do Senhor. Qual dia esse nós temos que ter também? Um dia para nós dedicarmos ao Senhor. Trabalhar de segunda a segunda. Estou trabalhando tanto de segunda a segunda, não tenho tempo para mais nada. Olha que você está, com todo respeito, irmão, com todo respeito, irmã, está procurando. E quem procura a Bíblia diz que acha. Tem que ter o tempo do descanso, tem que ter o tempo para Deus, tem que ter o tempo para se dedicar ao Senhor. Então, ok. Fizemos a semana de Pentecostes. A semana de Pentecostes costumamos fazer anualmente. Geralmente nós fazemos. Ouvimos, recebemos, buscamos, pedimos tanta coisa. E Deus foi falando conosco que agora nós vamos fazendo aí no dia a dia a manutenção de tudo aquilo que foi entregue. Entre aquilo que foi entregue, fruto do Espírito também foi entregue para nós. Aí eu preciso fazer essa manutenção na minha vida. Então eu não vou entrar e aprofundar de uma maneira assim bem detalhada, mas eu vou conversar com você sobre fruto. Fruto do Espírito é amor. Amor. Amor, o melhor caminho, eu diria, para nós entendermos e aprendermos sobre amor, é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 13.
ele fala de uma maneira detalhada sobre o amor. Pastor, eu quero aprender sobre o amor. Ótimo. Lembrando que amor, existe 3 formas dele ser manifesto. A Bíblia, a nossa tradução, ela traz uma palavra, que é a palavra amor, mas nos originais ela apresenta de 3 formas. Ágape, filéu e eros. Eros, o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Homem por uma mulher, mulher por homem. Saiu disso, está fora da Bíblia. Está fora da Bíblia, para nós não interessa. Pronto. Esse é o amor eros. Aquele amor que uma pessoa, ela sente aquela atração humana de uma pessoa pela outra pessoa. O marido nutre pela esposa, que a esposa nutre pelo marido. O amor ágape, que é o amor de Deus, aquele amor que é um amor que não espera nada em troca, aquele amor que é manifesto de uma maneira assim especial. E o amor filéu, ou amor fraternal, ou do fraternal fraternidade, ou da fraternidade é o amor entre irmãos, que é o amor que nós manifestamos uns pelos outros. Então, se você quiser entender sobre o amor, qualquer uma dessas 3 situações, ágape, filéu e eros, é só você ir lá na carta aos Coríntios, capítulo 13, e ler com calma, viu? Não vai ler com pressa, correndo, ler com as mensagens de WhatsApp chegando, e a notificação de Instagram chegando, ler com a TV ligada, olho no gato, outro no peixe, TV e celular, TV e celular, TV e Bíblia. Não, tira um tempo e vai ler com calma. Além do amor, a alegria. A alegria é fruto que o Espírito gera dentro da pessoa, do crente. E essa alegria é importante nós entendermos que é uma alegria que independe de circunstâncias. Essa alegria é uma satisfação que vem de Deus e ela não depende de momentos bons. Eu não preciso estar vivendo um momento ótimo para eu estar feliz. E tem pessoa que é desse jeito. Quando ela está com alguma coisa legal acontecendo na vida, na casa, na família, na empresa, nos negócios, assim por diante, ela está sorrindo, ela está feliz, ela está para cima, alguma dificuldade chegou na vida da pessoa, ela está o quê? E aí, tá tudo bem? Tá. Tem certeza? Tá tudo bem, sim. Vamos conversar? Não quero conversar, não tenho nada para conversar. A alegria gerada pelo Espírito é aquela alegria que independe da circunstância, depende da situação. A pessoa está feliz. Se tudo está, é igual o irmão Lázaro. Ela vai passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela está na prova, mas está dando glória. Ela está passando por luta, mas ninguém sabe. Ela não faz da vida da outra pessoa um inferno, porque ela está passando um inferno, ou vivendo um inferno. Tem pessoa que está passando por um momento difícil, aí se ela não atormentar a vida de todo mundo, ela não está feliz. Tem gente que é assim. Então a felicidade da pessoa se resume em atormentar a vida de um monte de gente. Eu não estou bem, eu não estou legal. Tá bom, não está legal, então o que você vai fazer? Eu vou atormentar a vida de um monte de gente. Quanto mais gente atormentada tiver, mais eu estarei bem. Tem gente que é assim. O fruto do Espírito, amor, alegria, fala disso. A alegria fala de eu estar bem, de eu estar feliz. Porque eu estou passando aquela noite que a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Eu posso estar passando um momento de dificuldade, mas eu sei em quem eu estou crendo. O meu Redentor, ele está vivo. Essa pessoa, ela sabe que o momento pode ser um momento adverso, mas o momento, ele é passageiro. O certo, o verdadeiro, é que Deus, ele está agindo, e se Deus está operando, ninguém poderá impedir. Outro fruto, paz. É a paz. A paz, ela independe se a pessoa está em guerra ou não. Porque uma coisa é eu estar em paz sem guerra. Outra coisa é eu estar em paz com guerra. Então a pessoa, ela vai viver um momento adverso, mas ela passa pelo momento adverso, ela consegue dormir. Pergunte para quem está pertinho de você, só a título de curiosidade. Pergunte assim, você está conseguindo dormir?
Tem alguém que está dormindo aqui até ronca? Eu não consigo roncar, irmão. Quando eu estou dormindo, eu não consigo roncar. A Márcia agora deu de filmar eu dormindo. Não é possível. Eu não sabia disso. Lá no altar estava, quando foi feito o casamento, roncando sem roncando. Não pode, Marcinha. Ela filma, ela põe no grupo da família. Olha como que ele dorme igual um anjinho. Não pode ser uma coisa dessa. Então, tá dormindo? Tá todo mundo dormindo bem aí? Tá comendo, irmão? Tá comendo bem? Sim ou não? Pergunta aí. Tá comendo bem? Pelo que eu olho aqui, tá todo mundo comendo bem, viu? Todo mundo tá comendo bem. Graças a Deus a mesa tá farta. Por falar em comer bem, você já deu seu nome pro jantar dos namorados? Temos poucas vagas. Eu já sei como funciona. Vai chegar na quinta-feira, vão me procurar. Ai, pastor, dá para pôr mais um nome? Estão esgotando as vagas. O salão que nós faremos uso, ele comporta 90 pessoas. Já estamos com o número quase que total preenchido, tá? Então, vamos embora, irmão. Não é o restaurante. Não pense no restaurante. Não pense no restaurante. Às vezes a pessoa fica, eu gosto de ir num restaurante melhor. Eu vou num restaurante inferior. Não pense no restaurante. Restaurante, depois você vai com a sua esposa, com o seu marido, no qual você escolher. Pensa na programação. É uma programação da sua igreja, com os seus irmãos em Cristo, que estarão participando de um jantar, todos juntos. Inclusive vai ter TV para nós comemorarmos o gol do Brasil, irmão. Olha lá, agora dá glória a Deus. Até você, né? Eu assisti 40 minutos de jogo ontem, irmão. Como diz, agarra no terço, que vai ser negócio, não vai ser fácil, não. Eu assisti 40 minutos, que olha que dificuldade, Celso, para fazer um gol. Não sei, não. O Luiz está confiante que nós vamos ser hexa, é isso? Hexa. O Luiz está confiante. Eu estou na fé dele. Ao pouco que eu assisti, eu não tinha assistido nada desde a última Copa. Fui assistir ontem um pedaço do amistoso. Falei, mas não sei se vai dar, não. Enfim, esse é um outro assunto, né? Mas conversa disso lá no jantar. Então você vai lá com a gente pro jantar. Eu estava perguntando se você está comendo bem. E tem gente que quando está sem paz não come bem. Não consegue dormir. Não consegue comer. Ou você não come demais. Pergunta aí, você não está comendo demais não, né? Se você estiver comendo demais, fala aí para ele. Se estiver comendo demais, você não pode deixar de ir no jantar dos namorados. E lá vai ter comida à vontade. A paz que o Espírito dá a nós, é aquela paz que o próprio Deus, ele fala assim, é uma paz que excede todo entendimento. Todos olham e falam, eu não sei como esse rapaz, como esse homem, como essa mulher, tá tranquilo assim. Eu no lugar dele estaria me descabelando. Não. Nós não vamos nos descabelar. Porque a paz do Senhor está sobre a nossa vida. Essa paz, ela é fruto do Espírito. Deus está no controle da situação. Outra coisa importante que o Espírito gera na vida de uma pessoa, paciência. O povo das 8 era paciente aqui hoje, o das 10h30 já não era, não. Mas o das 8 era. Deixa eu ver agora. O povo que tem paciência veio hoje? Dentro do templo, até eu tenho paciência. Quero ver lá depois no trabalho, quero ver lá depois em casa, é lá que eu quero ver depois. Né? Então, a paciência é algo importante, que é saber esperar o tempo de Deus e saber suportar as dificuldades. Ter paciência é saber esperar. Tem alguém que fica nervosinho aí na hora enquanto está na fila do caixa do supermercado, por exemplo? Tem alguém? Deixa eu ver. Só os corajosos vão levantar a mão. Gedeilza. Como que é seu nome? Eu não sei seu nome. Márcio. A Gedeilza e o Márcio. Os corajosos estão do lado de cá hoje. Tem mais alguém que fica nervosinho na fila do supermercado? O Vitor. Quem mais?
Só. Ninguém mais. Que povo paciente, meu Deus. É até bonito de ver. Tem alguém que fica nervosinho no trânsito, aí quando o carro, o sinal não vai, o trânsito não anda? Começou a aparecer agora aí, ó. A paciência é saber esperar. E vou falar para você, irmão. Se nós não tivermos paciência, nós fazemos. Não toma por mal eu falar desse jeito, mas é para a gente refletir. Se nós não tivermos paciência, nós fazemos da nossa vida um inferno. E fazemos da vida de quem está do nosso lado um inferno também. Vou dar exemplo na prática. Você já teve alguma fila, alguma vez, aonde a pessoa da frente estava incomodada e ela ficava, nossa, não, mas não vai, mas não anda, mas o que está acontecendo? Mas também fica conversando lá, por isso que nem sabe o que estava conversando. Você já esteve perto de gente assim? A gente começa a ficar também. Outro dia eu estava numa fila, aí a moça, eu já tinha ido conversar, eu já tinha ido perguntar. A moça que me atendeu falou, espera um minuto que nós já vamos dar continuidade ao assunto. Tá bom, estou esperando. Atrás de mim tinha uma apressadinha ao extremo. Ela estava inquieta. Ela falou, mas viu, nossa, não. Mas ela falou, será que não é melhor a gente ir andando? Eu falei, a moça falou para esperar. Ela não se contentou, ela foi na porta lá, bater. Pensei comigo, vai quebrar, cara? Aí a hora que veio a mocinha falou, você espera só um minuto que nós estamos resolvendo um assunto aqui? Aí ela passou do meu lado, eu fiz assim, ó. Eu nem gosto dessas coisas. Já tinha falado, espera. Espera. A paciência ela é importante a gente ter em qualquer situação. Só que é fácil, irmão. Vamos falar a verdade. É fácil ter paciência? Sim ou não? Quando a gente pede paciência para Deus, Deus coloca o atribulado perto de nós. Para nos treinar, para nos ensinar. Você pede paciência para Deus, Deus vai pôr uma pessoa cheia de dificuldade perto de você. Você pede paciência para Deus, Deus vai pôr alguém que vai fazer tudo o contrário, só para treinar. Vai por mim. Pergunte para Deus, peça para Deus confirmar se eu estou falando algo que é verdadeiro ou que é errado. Deus vai mostrar para você. Você vai aprender a paciência como? Com situações adversas. E situações adversas, elas são geradas por pessoas. Pessoas geram situações adversas. Outra situação, a benignidade. Benignidade vai meio que um sentimento. É aquela pessoa que é voltada para o bem. Vou começar por um caminho e eu finalizo no outro. Você já viu aquele tipo de pessoa que tudo que ela vê com maus olhos? A pessoa vê qualquer coisa, tudo que ela vê com maus olhos. O que ela ouve de maneira maldosa. Ela vê de maneira maldosa, ela vai falar, tudo que ela vai falar, ela já fala trazendo mal, provocando mal, colocando mal. As ações dessa pessoa são ações motivadas pelo mal. Então a contrapartida disso é a benignidade. A benignidade é quando Deus coloca dentro de nós a condição de olhar e olhar de uma maneira benigna. Até quando eu paro de falar, ela continua. É você olhar de maneira benigna. Então você vê algo, você, em primeira instância, você vai tentar entender a situação. Ao invés de você pegar e já falar de imediato, você vai tentar entender a situação. Ao invés de você falar, fazer, pensar, você vai querer entender. O benigno, a pessoa benigna, ela, antes dela emitir um parecer, que é um parecer muitas vezes até maldoso, porque ele é aquele parecer que está equivocado. Ela para e pensa antes, ela dá à pessoa a oportunidade, às vezes, de se explicar. Não tem explicação, não quero nem saber. A pessoa tem a oportunidade de se explicar.
A benignidade, ela gira em torno disso, do sentimento. Aí tem o próximo, que é a bondade. A bondade já é muito parecido. Só que enquanto a benignidade ela está mais voltada para o sentimento, a bondade ela está mais voltada para a prática. Então o Espírito Santo gera na pessoa fruto o suficiente para ela praticar atos de bondade. Uma pessoa cheia do Espírito, ela pratica atos de bondade. Ela é uma pessoa bondosa ao extremo. Talvez você já viu, já ouviu, já falou, alguma situação assim, com certeza você já presenciou. Nossa, tal pessoa é tão boa que dá até raiva, a gente fica até com raiva. Já viu alguém falando assim? Já falou, já ouviu alguém falando assim? Né? Isso é muito comum de vó. Vó está dentro dessa categoria aí da bondade. Que a avó, dificilmente o neto ou a neta sai de casa sem algo. Leva tal pessoa, ela vai gostar. A Márcia, o Celso, a Fátima fala assim, o João, leva lá para Antonella, leva lá para Luísa. É assim, a avô e a avó, é desse jeito que funciona, geralmente. E às vezes, a pessoa ela até sofre algum tipo de situação desconfortável, mas ela não deixa de fazer a bondade porque alguém não foi legal com ela. Isso aí se chama bondade, fruto gerado pelo Espírito Santo. Temos ainda, para irmos para o final da nossa reflexão, a fidelidade. A fidelidade que também se mistura com a lealdade. Então a fidelidade fala de você ser confiável, ser leal e ser constante nos compromissos com Deus e com as pessoas. Uma pessoa fiel, essa pessoa ela é fiel aos propósitos, fiel à palavra. Ela é fiel àquilo que ela assumiu de compromisso. Isso aí é o Espírito Santo que gera na pessoa algo que vai além da normalidade. A fidelidade produzida pelo Espírito de Deus, ela é algo que é desenvolvido na vida da pessoa, que faz com que muitas vezes a pessoa até mesmo acabe perdendo algo, mas ela não abre mão, porque ela é leal, ela é fiel, ela está comprometida com uma causa. Aliado à fidelidade, aí tem dois que andam muito próximos: a mansidão e o domínio próprio. A mansidão não é hábito a melhor palavra. A mansidão é o ato, a atitude da pessoa estar pronta para responder, para entender, para aceitar determinada situação de uma maneira branda. Então, às vezes é confundido na mansidão ser manso, ser bobo, ser tonto, e não é isso daí. Uma pessoa mansa, a partir do fruto do Espírito, ela sabe bem como agir, como se comportar, mesmo diante de uma situação adversa. Ela tem controle sobre a força. Então ela se controla na fala, ela se controla nas atitudes dela, ela está controlada. Eu vou dar um exemplo de uma atitude que uma vez Deus manifestou. Eu tenho isso daí comigo. É coisa que Deus faz. Eu sei que é Deus. Até contei de manhã. Eu vou falar, mas vocês não falam para ele, tá bom? Em 2014 ou 2015, não sei, eu comprei um computador, que é o computador que eu tenho até hoje, que é o computador que eu uso até hoje. 2014 ou 2015. Lá na loja 100. Aí eu comprei, fechei o negócio, fui pro caixa para pagar. Tô indo lá, eu com a minha pressa pagar a minha conta. Tô chegando na fila, não tinha ninguém. O último da fila seria eu, uma pessoa na minha frente. Aí veio um rapazinho, com cabelo enrolado e um ocrinho, bem na minha frente. Entrou. Aí, não é possível uma coisa dessa. Ele literalmente furou a fila. Entrou na minha frente. A miséria entrou na minha frente. Ferveu. Falei, mas eu vou dar um sapo nele. Aí o Espírito Santo falou assim, ó:
Fica quietinho, fica. Cala a boca. Eu fiquei quietinho. O Espírito Santo falou e eu ouvi ele falar. Vai que ele vai lá na igreja depois, se arrumou barraco aí. Pergunta para quem está pertinho de você, você não arruma barraco não, né? Ah, fala para ele, você não é barraqueira não, né? Barraqueiro não, né? Eu engoli, mas ficou fervendo. Mas eu engoli, eu não falei nada. Entrou na minha frente, estava acompanhado, e como se nada tivesse acontecendo, conversando e dando risada, e eu lá com uma raiva, eu nervoso. Aí foi. Paguei, fui para casa, com raiva, esqueci, graças a Deus, se vê que nem lembro disso mais. Uma semana depois, aquele rapaz que estava na fila, furando a fila, estava aqui no templo. Uma semana depois, a hora que eu vejo, o Espírito Santo falou: tá vendo, Oreiudo? Se você tivesse abrido o seu bocão, eu não falei nada lá, não falei nada aqui, fiz de conta que nada aconteceu. Passaram 2 anos, um pouco mais de 2 anos, que já congregava, estava aqui com a gente. Levei o pastor Jonathan, a pastora Márcia, a obreiros credenciados, e eu levei esse indivíduo junto também. Pastor Carlão. Vai falar para ele que eu contei. O fura-fila. Você vê? Eu fiquei quieto, Elisângela. O Alex, fiquei quieto. Uma semana depois, Deus estava colocando junto de mim uma das pessoas que estão comigo até hoje e que assim é braço direito e braço esquerdo, me ajuda muito. É uma pessoa que está aqui com a gente. Eu podia ter aberto o bocão e quando ele chegasse, ele olhasse, ah, é esse aí, é pastor aqui. Ele só faltou bater em mim lá na loja 100. Aqui eu não volto. E aí eu ia ter que depois dar uma satisfação para Deus. Então, a mansidão, ela vai por esse caminho. Às vezes, tudo que nós podemos é explodir. Fala para quem está pertinho de você. Não exploda. É exploda que fala? Eu não vou explodir, então. Então não exploda. Tá vendo? Quadrangular São Jorge é cultura também. É isso. E o domínio próprio, que anda junto, a mansidão, o domínio próprio. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. A gente vai... a nossa caminhada de fé, ela nos coloca diante de situações assim que vão... Isso é ferramenta para a gente. Porque às vezes é um patrão, é uma patroa, é um colega de trabalho, às vezes é um vizinho, às vezes... frutificação. Vamos falar de frutificação e encaminhar o final da nossa conversa? 3 tipos de frutificação. Primeiro delas, caráter, que está junto daquilo que a gente acabou de conversar aqui. Caráter. Mudança de comportamento. Se mentia em Cristo, não mente mais. Se brigava em Cristo, não briga mais. Se falava palavrão em Cristo, não fala mais. E assim por diante. Mudou o comportamento da pessoa. Agora está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Caráter. Segundo, boas obras. Boas obras. Passa a fazer obras com a intenção de ajudar pessoas. Não para ser salvo, mas porque é salvo. Terceiro, almas. Terceiro tipo de fruto que nós produzimos são as almas. Então eu começo a falar de Jesus para as pessoas. Eu estou salvo, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Eu quero que a história de pessoas seja mudada também. Eu sei como que a história das pessoas pode ser mudada, porque a minha foi mudada. Então eu vou falar para essa pessoa como que a história dela pode ser mudada. Que é algo que nós devemos fazer mais. Falar mais, conversar mais, anunciar mais o Evangelho de Cristo. Tá? Então, fruto do Espírito é algo que é uma ferramenta poderosa na nossa vida, que nos leva dia após dia.
a vivermos aquilo que Deus tem para nós, mas não apenas o que Deus tem para nós, a ajudarmos pessoas a viverem aquilo que Deus tem para elas também. Vou falar 3 pontos e vou encerrar. Não vou comentar, eu vou ler. Se você gosta de anotar, aproveita. Sobre o fruto do Espírito. Primeiro, o fruto vale mais do que a aparência. O fruto, na aparência, a pessoa pode ter aparência. É santo, é santa. E fica, você olha e fala, nossa, meu Deus. Agora é o fruto que vai demonstrar de verdade se aquela aparência faz sentido ou não faz sentido. Em primeiro lugar, o fruto vale mais do que a aparência. Segundo, o Espírito transforma o caráter. O Espírito transforma o caráter antes de transformar a circunstância. O Espírito transforma o caráter antes de transformar a circunstância. Eu quero que Deus mude tudo. Deus não vai mudar tudo antes de me mudar. Está cheio de gente querendo que Deus mude isso, mude aquilo. Deus não vai mudar, irmão. Já está me usando para falar com você. Ele vai mudar o caráter. Antes ele vai mudar a pessoa. Depois que ele mudar a pessoa, ele muda a situação. A situação está sendo usada para a escola. Enquanto a pessoa não aprender, ela não sai da escola. Não adianta. E pode bater o pé, pode ficar nervosinho, nervosinha, brabinho, brabinha. Deus nem liga. Ele não liga. Aliás, ele liga. Ele olha e fala, era para sair da escola ano que vem, agora já não vai sair mais, vai sair só no outro. E se não melhorar, vai sair depois de 2030. Terceiro e último ponto, e aí nós vamos participar juntos da ceia. Carregar o nosso tanque de combustível espiritual para mais 30 dias de vitória. Quem anda no Espírito vence as obras da carne. Quem anda no Espírito vence as obras da carne. Recapitulando, só para nós finalizarmos, aí os diáconos já podem estar todos aqui prontos para nos servirem. Primeiro, o fruto vale mais do que a aparência. Segundo, o Espírito transforma o caráter antes de transformar a circunstância. Terceiro, quem anda no Espírito vence as obras da carne. É manutenção. Isso é manutenção na vida do crente. Você é crente? Pergunta para quem está perto de você. Ah, não, fala cristão, tem gente que não gosta, né? Ah, crente, eu sou cristão. Tá bom, então, tá bom. Então fala assim, ó, você é cristão ou cristã? Assim, ó, então não deixe de fazer a manutenção da sua vida. Com a ajuda do Espírito Santo, através da palavra. Amém? Eu quero orar com você. Se for possível, feche os seus olhos. Se você se sentir à vontade, feche os olhos. Pastor, eu não consigo ficar com o olho fechado. Não tem problema. Desde que a sua atenção esteja totalmente voltada para Deus. Que Deus tem algo para nós nessa noite. Eu quero orar com você. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão valiosa que o Senhor nos dá de estarmos juntos na tua presença. Obrigado, Deus. Eu quero exaltar, louvar teu santo e precioso nome. Deus, é tão difícil nós vivermos a nossa vida de fé. Não é fácil. Para uns pode ser um pouco mais fácil, mas de uma maneira geral, ela exige de nós renúncia, ela exige de nós sacrifício. E eu sei que as coisas elas são difíceis no seu dia a dia, mas o Senhor nos ajuda em todas essas coisas. Assim eu oro por esse irmão e por essa irmã, para que o fruto do Espírito seja notório em todos nós, para que nós não tenhamos aparência, porque nós não fomos chamados para enfeitar nada em lugar nenhum.
Nós somos chamados para sermos úteis e frutificarmos em nome de Jesus. Quando nós participarmos juntos da ceia, do corpo e do sangue do Senhor, que todos nós sejamos fortalecidos e perdoados para a glória do teu santo nome. Diga amém. Você será servido, irmão. Segura em sua mão e nós vamos consagrar juntos. Espera lá. Deixa só eu falar uma coisa que é importante. A ceia, primeiro, ela não é da quadrangular, ela é do Senhor. A ceia não é apenas para a membresia, ela é para todos. A ceia, ela é para os pecadores. Então, se você é pecador, é para você, é para mim, é para todos nós. A ceia, ela é para todos nós. O mestre chama, vem cear, tá? Ah, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo outro. Dá ao Senhor a oportunidade de ajudar você a vencer todas as suas dificuldades, tá bom? Pode ficar à vontade, pode servir. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Segura em suas mãos. Deus, todos nós precisamos do Senhor, da força do Senhor. E no pão nós encontramos a figura do corpo de Cristo. Se alguém quer andar em vitória, essa pessoa precisa do corpo de Cristo, que foi moído no Calvário. A força que vem lá daquela cruz. E nós oramos e nós consagramos ao Senhor para a glória do teu santo nome. Fortalece a nossa vida hoje e nos dá força e graça para passarmos um mês cheios da graça e da unção, vencendo todo e qualquer obstáculo, manifestando fruto do Espírito em nome de Jesus. Amém? E amém. Participemos todos juntos. Glória a Deus. Pecador
todos nós somos. Todos pecaram, destituídos estão da glória do Senhor. O que nos aproxima de Deus é o sangue de Cristo, conforme foi cantado ainda hoje aqui. É o sangue de Jesus que nos aproxima. Por isso que é importante nós participarmos. Todos nós somos pecadores, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Vamos consagrar. Senhor, nós entregamos a Ti, consagramos ao Senhor. É suco, mas para nós representa o sangue. É suco, mas para nós representa uma nova oportunidade. É suco, mas nele nós encontramos a Tua misericórdia. Consagramos ao Senhor para a glória do Teu nome. Diga amém. Participemos juntos. Resposta a Ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Meu coração, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um cantando aleluia, 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 oh aleluia, aleluia. Adora ao Senhor. Glória a Deus. Olha,
Deixa eu participar você da programação. Amanhã às 8 horas, conforme eu já havia falado no decorrer do culto, temos atividade de homens e mulheres de negócio. Quer maiores informações, procura o Tom, conversa com o Tom, participa junto desse projeto. É um projeto que visa trazer crescimento. E quando a gente se junta, nós acabamos aprendendo e ensinando. Então eu sei que você tem algo para aprender, mas também tem algo para ensinar, assim como eu. Todos nós temos sempre algo para aprender e para ensinar. Amanhã, às 8 horas da noite, juntos aqui, nós teremos aí, está projetada a imagem, homens e mulheres de negócio. Na terça-feira, nosso projeto de Pilates segue firme e forte. Nessa terça, a princípio, nós teremos a turma das 7h30 e das 8h30. Qual que é a alteração? Assim como foi na semana passada, eu envio a mensagem e aí eu informo as irmãs a respeito de alteração de horário, mas segue 7h30 e 8h30 nossa programação. Domingo. Quarta-feira, 8 da manhã, tem o culto da vitória, 8 da noite tem o culto da vitória. Quinta-feira temos as células, e aí na sexta nós temos culto de oração, às 8 e às 9, estudo bíblico. No sábado, 8 da manhã, nós teremos a atividade de oração. Às 17h30, juniores. Oi? Vai ser alterou? Teve alteração? Não estou ciente. Sim, eu vou chegar lá. Obrigado de me ajudar nessa situação. Da escola de música. Mas no sábado, vamos voltar lá. Sábado, 8 da manhã, nós temos atividade de oração. Às 17h30, eu não estou sabendo de alteração, então não vai ter? Junto com os jovens, às 19 horas, aqui no templo, às 19 horas, então. Aí a turma vai ter atividade especial, voltada para a Copa também. Vai ser uma benção, vamos assistir o jogo do Brasil junto aqui, sábado às 19 horas. Aí, às 19 horas também, nós estaremos indo lá para Iracemápolis no jantar dos namorados. Domingo, 8 da manhã, 10h30 e 19, os 3 cultos. E às 10h30, escola bíblica. E estão abertas as inscrições, ó. Estão abertas as inscrições para teclado, às 7 horas da quinta-feira, e contrabaixo, às 19 horas da sexta-feira. Interessados, está aqui o número, é só procurar o André. Virou o semestre, iniciam as aulas. Então, pastor, eu quero aprender, eu quero fazer aula, eu quero entender. É só entrar em contato. A inscrição é R$30, a mensalidade é R$40. Barato, num preço justo. Aliás, nem é justo, eu vou dizer, é num preço bem abaixo do que é costumeiro. Aprendeu? Aí vai desenvolver, caso tenha intenção de desenvolver e aperfeiçoar, tá? Então estão feitos aí os convites para vocês, que você possa se achar dentro da programação da nossa igreja. Vamos, aniversariante da semana. Temos aniversariante? Danilo e Fran, é isso? Mais um ano de casado? Eita lá, Danilo e Fran, César foi na quarta-feira. Quinta-feira, a Cristiane, quando? Ontem. Cristiane, César, Danilo e Fran, quantos anos de casado? 14 anos já? Olha só. Olha lá. Corre. Não, não corre não. Venha, traz ela, Dani. Traz ela, que senão ela viu o Danilão, ela assustou com o Danilão, ela não queria vir aí, olha lá. Pronto. Me ajude, por favor. Obrigado pela vida da Antonella, obrigado pela vida do Danilo e da Fran, obrigado pela vida do César, obrigado pela vida da Cristiane, obrigado pela vida desses irmãos que dão a nós a oportunidade, o privilégio de estarmos com eles nessa caminhada de fé. Nós somos agradecidos e pedimos ao Senhor, Deus, continua os abençoando em tudo que eles têm planejado, continua, ó Deus, manifestando na vida deles a tua bondade, dando as respostas que eles têm buscado no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns a todos vocês.
Deus continue vos abençoando. Pela primeira vez conosco. Quem é a Cristina que está conosco pela primeira vez? Faz assim, aqui. Deus abençoe. Seja bem-vinda. Sofia. A Sofia, Deus abençoe. Seja bem-vinda, Sofia. Seja bem-vinda, Cristina. O Márcio. Quem é o Márcio? Está conosco aqui, o Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Deus abençoe você grandemente. É familiar, amigo irmão da fugiu. Juliana, irmão da Juliana. Deus abençoe, Márcio. Lavínia, quem é Lavínia? Me ajude fazendo assim, para eu saber. Está na escolinha. Deus abençoe a Lavínia. César. Deus abençoe, César. Seja bem-vindo. Rafaela. Aqui. Seja bem-vinda, Rafaela. Deus abençoe. Mais alguém pela primeira vez? E não foi pego o nome na entrada? Então, nós vamos bater palma para todos eles. Cristina, Sofia, Márcio, Lavínia, César e Rafaela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Última canção, vamos embora?